Primeiro é mais Muito fácil bem. tirar a ideia Vamos errada. começar. Então, o visto D7, Fernanda, explica para nós o que é e para quem serve. Tá bem, vamos lá. Primeiro eu vou tirar a ideia errada de que o visto D7 é apenas para aposentados, tá bem? Na verdade, o visto D7 é para titulares de rendimentos. Então, se a pessoa possui algum tipo de rendimento, seja ele proveniente de bens imóveis ou móveis, ou então aplicação financeira, tá bem, André? Então, qualquer tipo de rendimento, a pessoa pode pedir o visto D7, desde que o valor se enquadre no previsto na legislação. Então, é claro que um aposentado vai tá incluído nisso, porque ele possui rendimentos estáveis e regulares. A gente sempre fala, né? Que são as duas palavras mais importantes para o visto D7. Rendimentos estáveis e regulares. Mas uma pessoa que tenha um apartamento, um imóvel arrendado no Brasil, para nós, para Portugal, também tem um rendimento estável e regular. Portanto, essa pessoa também se enquadra. Ou se tem aí uma empresa que tem rendimento, portanto, pode vir para Portugal e esse rendimento provém da empresa. Portanto, este visto de rendimentos enquadra-se numa série de pessoas, não só para aposentados. Porque sempre a ideia é que é o visto do aposentado. É verdade, a maioria dos aposentados pedem esse visto. Mas é para qualquer pessoa que possui e consiga comprovar esse rendimento. E agora, em relação ao valor desse rendimento, como é que a gente faz o cálculo? Se for uma pessoa só, André, é tranquilo de comprovar. Basta comprovar o recebimento, tranquilo mais ou menos com esse euro desse valor, né? Mas o valor tem que ser de um salário mínimo português. Que está, doutora Fernanda? 665 euros agora em 2021. Então, se a pessoa for sozinha, basta comprovar esse recebimento mensal, tá? Agora, se ele tiver uma esposa, um cônjuge, tem que comprovar esse valor mais 50% de um salário mínimo. E para cada filho menor, 30% do salário mínimo português. Portanto, é só fazer as contas. Quantas pessoas podem vir com esse visto e fazer as contas qual o valor total que precisam de comprovar. A fonte não precisa ser única, André. Pode ser, por exemplo, a pessoa tem aplicação financeira e também tem um imóvel arrendado e também tem carros alugados. Também não precisa vir de uma fonte só esse rendimento para o visto D7. Tá. Já vou começar com perguntas, porque eu sei que quando eu faço as sessões do WhatsApp com meus clientes, essas perguntas aparecem. Então, vamos lá. Imagina que a pessoa tem rendimentos por trabalho em teletrabalho, né? Ela mora no Brasil, mas recebe dos Estados Unidos de uma empresa americana. O dinheiro cai no Brasil. Também é válido, é rendimento, ponto. André, isso vai. A grande diferença vai ser na hora da gente falar naquela que eu falo que é uma redação que a gente tem que fazer para o visto, certo, André? Quando a gente vai aplicar para esse visto, a gente faz uma redação explicando o local que vai morar, de onde vem o rendimento, de onde ele é proveniente. Isso tem que ficar muito bem explicado nessa redação que a gente tem que fazer. Por isso que faz muita diferença a pessoa, antes de fazer o visto, ver realmente o que vai colocar nessa redação, que dependendo do que a gente coloque, vai ser aprovado ou não. Se a gente conseguir comprovar que é um rendimento estável e regular, ou seja, a pessoa já trabalha 3 anos nessa empresa, sempre recebe aquilo, é um rendimento estável e regular, a gente consegue sim pedir o visto D7 através daí. Ainda que não tenha previsão legal, tá, André? Porque na lei mesmo não coloca essa hipótese, mas através da explicação que a gente dá, conseguindo comprovar que é um rendimento estável e regular, temos conseguindo alguns vistos nesse sentido. Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta que me fazem muito também, que é o seguinte: filhos maiores de 18 anos entram ou não? André, na verdade, acontece o quê? Ele vai ter que estar matriculado num estabelecimento de ensino português, ser solteiro e dependente econômico do pai ou da mãe, não sei quem vai ser. Na prática, às vezes, a gente prefere pegar outro visto para esse maior, ou de estudante, ou algum outro tipo de visto, do que fazer o reagrupamento familiar dele, que é muito mais completo, tá? Então, assim, é possível? É. Só que nem sempre vale a pena, não é a melhor opção. Maravilha, maravilha. Fernanda Fragoso, quer falar alguma coisa ou não? Não, Ainda não. Tá, agora, uma outra questão aqui também que eu gostava de saber é o seguinte: quando a pessoa faz essa comprovação de rendimentos,
né? Que tipo de documento, geralmente, vocês pedem para fazer esse processo, criar esse processo? Quais são os documentos, mais ou menos, que vocês pedem? Tá bem, vamos lá. Eu, de novo, posso falar agora? Pode falar. Tá bem. A gente pede o imposto de renda. Eu odeio ficar falando com máscara, é tão difícil. É Imposto horrível, de é horrível. renda. E aí depende do que vai ser. Se for aplicação financeira, a gente vai ter que ver a documentação que comprove que tenha um dinheiro investido. Se for um contrato de aluguel, o contrato de aluguel a gente também junta. Então vai depender da pessoa, do caso concreto, qual é o tipo de documentação que a gente vai juntar, André. Claro, e o Lembrando- passaporte brasileiro, claro, como é óbvio, né? Desculpa, o passaporte? E o passaporte brasileiro, como é óbvio. Não, olha só, André, eu estava falando só para comprovar a renda. Sim, eu No sei. 17, tem vários documentos que a gente tem que juntar. Também tem o seguro de saúde, tem o local aqui alugado, ou pelo menos aquele do Airbnb, dependendo da época que for Exato, aplicar. nós normalmente tratamos dessa parte também para os nossos clientes. Nós contratamos cá em Portugal o seguro de saúde, somos nós que fazemos também essa gestão de encontrar o apartamento, se for um caso Airbnb, da morada, portanto nós acabamos por tratar também dessa situação. Desde logo porque nós tratamos em primeiro lugar do NIF, da pessoa e da representação fiscal. A partir daí a pessoa também já tem uma morada, com a atribuição do NIF e com o representante fiscal. Portanto, esse é sempre o primeiro documento que nós tratamos. Portanto, a partir daí, a abertura da conta bancária, a partir daí, com a obtenção do NIF, nós damos entrada, podemos contratar o seguro, abrir a conta bancária, portanto, tratar de todos estes procedimentos. Lembrando que agora os vistos não estão autorizados, mas que nós, neste momento, aquilo que fazemos é fazer todo o trabalho preparatório, para assim que abrir, se puder dar entrada, porque nós também precisamos de algum tempo. Por exemplo, se quiser tirar o NIF, pode tirar agora. Não é por estar fechado, em lockdown, que não tira o NIF. Isso não, abrir a conta. Portanto, há certos procedimentos que ainda que o país ainda esteja fechado, pode ir tratando. E assim que abrir, dar entrada da documentação. Claro, claro. Pessoal, o NIF aqui, eu tenho até um vídeo que eu falo sempre, que é a sua vida não começa sem o NIF. É Não verdade. começa. É verdade. Não há vida sem NIF em Portugal. Não há vida sem Isso. NIF. Você precisa para um carro, precisa para Arrendar um imóvel. arrendar um imóvel, tirar o seguro, tudo. Eu acabei de ver uma pergunta aqui. Ah, mas depois a gente responde, né, André? Não, Mas era vamos lá. por tempo Vamos médio. responder já, que vão surgir algumas. Vamos lá. Comprovação, o Juliano. Comprovação de renda é igual para quem tem dupla cidadania? Para quem tem dupla cidadania, não precisa do visto, na verdade. Entendeu, Juliano? Se ele é português, ele não precisa de visto de residência para entrar. Exatamente. Exatamente. Tá bem? O tempo Outra médio pergunta. para. Esse tempo médio agora não dá. Primeiro está suspenso, né, Fê? Primeiro está suspenso, mas por norma são 60 dias. Lembrando que chega aos 90 dias para a análise de todo o visto. A partir do momento que dá a entrada. Portanto, deveriam responder em 60 dias, mas normalmente respondem em 90 dias. A previsão legal são 60. A previsão legal são 60, mas podendo chegar até 90. Tem épocas até que fica mais rápido, André. Que com uns 45, às vezes eles respondem, mas agora, ultimamente, eles têm demorado um pouquinho antes de suspenderem. Tá. Tem aqui uma outra pergunta que é. Vocês já responderam, mas vamos só confirmar. Comprova com que rendimentos e imposto de renda, né? Não só, mas Também. Os rendimentos e imposto de renda. O principal é imposto de renda. O principal é imposto de renda. Imposto de renda, uma declaração bancária, se forem fundos, se forem depósitos, se for investimento estrangeiro, mas nós depois, caso a caso, portanto, nós, dependendo dos nossos clientes e dependendo daquilo que eles tenham, o que nós precisamos são de documentos oficiais que comprovem o rendimento. Contrato de trabalho, portanto, tudo vai depender de quais os rendimentos de cada pessoa. Exatamente. Tá. Deixa eu aproveitar aqui e responder essa pergunta do Juliano, que ele tem dupla, mas ele está falando que é italiano. Juliano, você é europeu. Você pode entrar aqui a hora que você quiser, entendeu, meu amigo? Você é europeu, né? Portugal, Itália. Então, não é preciso de visto D7 para você entrar aqui, tá bom? Engraçado que essa é uma questão que a gente acha que está resolvida na cabeça das pessoas, mas eu já me defrontei muito com essa pergunta, né? Europeus com dupla, né? São brasileiros com outra, polonês e tal, e que não sabem que tem livre acesso na Europa, entendeu?
Sim, Engraçado nós aqui isso. depois o que tratamos quando é um cidadão europeu é de formalizar a morada em Portugal. Trocar a Exatamente. residência para cá. Trocar a residência, só. Mais nada. E NIF também, né? Porque ele não vai ter NIF, né? NIF. André, O NIF para todos. como é que o André. André diz? A vida não começa sem NIF. Exatamente. Lembrando que, antigamente, nós só tínhamos o NIF quando começávamos a trabalhar. Agora não. Agora as crianças já têm o NIF. No cartão de cidadão, na parte de trás, já vem o NIF. Para tudo, para as despesas escolares, para todas as situações. Portanto, nós que só retirávamos, eu no meu tempo que só retirei quando comecei a trabalhar, agora não. Agora toda a gente tira o NIF. Claro, claro. Sabe uma questão interessante que me perguntam? Eu sei a resposta, mas quero que vocês expliquem. Que é, André, eu tenho com visto D7, eu posso trabalhar em Portugal? Eu sou aposentado no Brasil. Eu posso trabalhar como aposentado, como D7 em Portugal? Explica lá. Sim, claro que sim. O visto D7 permite trabalhar aqui em Portugal. Não é nenhum impedimento. O único que tem um pouco do impedimento é o visto de estudante, mas desde que você comprove que os horários são compatíveis, até no visto de estudante pode trabalhar em Portugal. Tá. Pessoal, isso acontece e é simples explicar. Todo visto, D2, D7, D1, etc., ele vai virar uma coisa que é AR, tá? Então, com a R, você tem livre acesso para estudar, para trabalhar, tal, porque você não vai ficar preso ao D7, né? Você vai virar de borboleta, né? Vai virar outra coisa, né? Então, vai virar uma R. E aí você Um residente, um residente, pronto. é um residente. Residente legal. E aí você, como residente, pode trabalhar, pode estudar, pode fazer o que você quiser. Não é isso? Sim, dentro da legalidade, claro. Pronto. Claro, calma. Vamos lá. Pergunta aqui, ó. Com visto D7, quanto tempo deve ficar em Portugal no período de um ano para se obter cidadania? Eu não entendi bem a pergunta, mas ela quer saber quanto tempo tem que ficar em Portugal para ser cidadão. Eu entendi, André. Quer dizer, porque a gente tem muito dessa dúvida também. E podem ser duas questões diferentes. Para continuar mantendo o D7, ou seja, para conseguir, não é nem o D7, é a residência, tem que ficar em Portugal pelo menos 181 dias por ano. Podem ser intercalados, mas para conseguir renovar tem que estar pelo menos 181 dias em Portugal. Não renova o visto. Portanto, o visto é só para entrar. É uma chavezinha. Depois, quando cá chega, vai ter direito à autorização de residência. E é essa autorização de residência que renova. Exatamente. Okay? E com as renovações... A nacionalidade. Sim, ao final de 5 anos de residência legal no país, a pessoa pode requerer a nacionalidade portuguesa. Então, acho que respondi a pergunta dos dois jeitos. Não sei qual era a dúvida, mas... Sim. São as dúvidas mais recorrentes nesse sentido que a gente tem. Sim, você respondeu as duas coisas, eu acho. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Eu vi uma pergunta do D7. Claro, essa pergunta aqui é capciosa, mas acho que dá para responder. Qual é a sequência cronológica até o pedido do visto? NIF, conta, aluguel? Qual é o mediamento? Estou quase na ordem certa, exatamente. Primeiro a gente faz o NIF, abertura de conta. Faltou aí depois o depósito que tem que fazer na conta aqui em Portugal, tá? Dos 12 meses do salário mínimo. Lembrando que este dinheiro não fica preso, André. O depósito que tem que fazer aqui em Portugal, ele não fica congelado. A pessoa pode usar depois do visto aprovado, tá? Ou seja, imagina, faz o depósito, faz o pedido de concessão do visto. O visto é deferido no prazo de 2 meses, 3 meses. Imediatamente após... Pode levantar o dinheiro, para ter uma ideia, André. O dinheiro não fica congelado. Depois disso, realmente, o aluguel do lugar que vai ficar aqui por 15 dias, por enquanto está aceitando isso de novo. Junto com isso, ao mesmo tempo, a gente faz as coisas do Brasil do Seguro, saúde, e depois é preencher os formulários, fazer a redação que eu chamo, que é a motivação, e pronto. Temos um visto, um pedido. Boa. Vamos lá. Aqui, continuando guardando o meu D7. Só ver se tem mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Essa pergunta aqui, ó. Boa noite. O visto D7 estará válido até quando? São 4 meses ainda? Isso, tá. Ok. Sim, o visto D7 tem a validade de 4 meses,
ou seja, pelo período de 4 meses, a pessoa tem que vir para Portugal. Agora não. Não, antes, vamos botar isso antes da pandemia, porque agora esses prazos estão suspensos. Depois, quando abrir, pode vir. Pode vir, mas em regra, antigamente eram isso. São 4 meses com direito a 2 entradas, tá, André? Há 2 entradas. Okay. Isso. Mas agora, esses prazos estão suspensos. A pessoa que tem um visto, ainda que tenha conseguido há 6 meses atrás e não conseguiu vir ainda, mas em virtude da pandemia, pode vir. Então, esses prazos foram, assim, alargados. Sim, agora é difícil de falar de prazo porque os prazos estão suspensos, André. Claro, claro. O Juliano pergunta os valores para fazer esse processo. Juliano, está aqui embaixo o nosso contato. Cada caso é um caso, porque, como você viu, são vários passos, NIF, conta, então o processo tem um valor global. Depois fala com a gente aqui e você fala com as Fernandas e elas explicam como é que funciona, tá bom? Vamos lá, pessoal, lembrando que quem chegou agora, nós estamos falando do visto D7, tá? Não façam perguntas, por enquanto, gerais, só no finalzinho a gente vai abrir para perguntas gerais, tá bom? Por enquanto, o visto D7. Eu penso que aqui o D7, ninguém tem mais perguntas. Vamos avançar, então. Aqui. Eu acho que isso não mudou. Fiquei sabendo que não precisa ter mais conta e depositar por 12 meses. O problema eu fiquei sabendo, é isso que a gente fica com muito medo da internet, André, porque isso muda toda hora. E o que acontece com isso? Como é que a gente faz com os nossos clientes? A gente já sabe quais são as coisas que as pessoas realmente cobram lá, o que pode ter um visto negado ou não. Então, se a pessoa tiver condições de fazer esse depósito de 12 meses, como a gente não quer ter a mínima chance de que o visto não seja aprovado, a gente pede para fazer. Agora, realmente, tem horas e tem, sei lá, épocas em que isso para de ser exigido. E ok, vai passar um visto sem isso. Mas se a pessoa tem esse dinheiro guardado, se ela está mesmo planejando vir e tem esse dinheiro, como depositar o dinheiro aqui, a gente sempre fala que o melhor é depositar. É melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, a gente pede para a pessoa fazer o depósito, que aí com certeza não vai cair em exigência essa parte. Isso é importante, pessoal. Elas têm como trabalho também garantir que o visto seja, né, seja bom, seja forte. Então, possível, claro. Então, se você pode fazer isso, é melhor. Olha, essa pergunta também cai muito também, né? Pergunto muito, no período do visto D7, que vai virar uma R, pode viajar pela Europa ou só pode ficar em Portugal? Aqui tem 2 perguntas, hein? Aqui tem 2 perguntas, eu acho. Pode viajar pela Europa ou você pode ficar em Portugal? Pode viajar pela Europa. Claro que sim, você é um residente europeu. Mas aqui tem 2 perguntas. Durante o período dos 4 meses D7, ela pode viajar pela Europa ou só quando virar R? Pode viajar pela Europa antes, desde que tem... Eu, pelo menos, acho melhor viajar nos 90 dias iniciais, que é aquele prazo que você tem para ficar como turista pela Europa, tá bem? Então, os 90 dias iniciais garantidos. Depois disso, eu não vejo tendo muito problemas, mas era melhor já ter a R. Bacana, bacana. Muito bem. Pessoal, André, antes que eu abra... Diga. A Portugal, porque quando chegar a Portugal, aquilo que se vai fazer logo é trocar o visto pela autorização de residência. Portanto, claro, não vai haver esse problema. Nós vamos logo trocar. Agora, vamos ver o agendamento. Ainda tem isso. Eu não sei como é que vai ficar. A gente fala isso. Mas, assim, no último tempo estava melhor. A distância da chegada até o agendamento para realmente, de fato, trocar para residência. Agora, já vinha do Brasil marcada essa data, o que já facilitava. Porque antes era muito difícil de conseguir o agendamento. Então, a gente tem que esperar para ver como é que vai ficar quando abrir, André. Para ver, de fato, essa demora. Claro. Eu tinha prometido que eu não ia falar mais disso no meu canal. Eu não estou me aguentando. De quê? Pessoal, presta atenção. Vocês ficam ouvindo baboseira, lendo baboseira em grupos de Facebook. E depois o que acontece? Na maioria das pessoas que estão ali, infelizmente, não sabe das leis, não sabe o que estão fazendo, entregam mal as coisas, pede o visto de forma errada, o visto é reprovado. A pessoa chega aqui e não tem a informação toda, às vezes vem na loucura e depois volta lá no grupo e fala que deu tudo errado. Aqui nós estamos falando de um trabalho profissional feito por advogadas e que tudo vai ser feito com um cálculo, né, certinho para quando você chegar, o visto e a R está na tua mão. Então, eu já ouvi também comentários no Facebook, eu cheguei em Portugal e a minha R não saiu, eu perdi o prazo.
você não sabe o que essa pessoa fez. Se ela chegou aqui mesmo, se ela marcou no CEF, se ela foi lá, ou se ela deixou andar, entendeu? Ela volta no grupo e fala, eu não consegui, deu tudo errado. E você fica lendo aquela porcaria e não sabe do que está lendo, entendeu? Tem cuidado com esses grupos, tem cuidado com isso, não é isso? Sim, exatamente, André. Tem que tomar cuidado, e o que a gente disse muda toda hora. Às vezes um vídeo que a gente fez sobre o D7, mesmo no seu canal, André, imagina, há 1 ano e meio atrás, já não é a realidade de agora. Então tem que sempre buscar informação atualizada, é o que a gente tenta fazer aqui. Porque o que a gente disse há 2, 3 meses, às vezes, não é a realidade de agora. Tá? Então a melhor coisa a se fazer, quer mesmo um visto? Pesquisa bastante, sabe? Estuda a lei se for necessário, mas busca mesmo, não é ajuda profissional só, né? Mas eu tô querendo dizer, se informe. Claro. Mas cai sempre naquela, né? Porque há uma diferença entre informação e conhecimento. O que a gente pega na internet é a informação. O que vocês têm, advogados, é o conhecimento. É completamente diferente. É ver mesmo na prática como funciona, né? Claro, vocês têm muito mais habilidade para fazer um pedido de visto. Muito bem, perguntas aqui, para a gente fechar. Vamos lá, vamos ver se tem aqui. Quando retornar... Aqui. Está falando. Ok, vamos lá. Quando retornar a conceder o visto D7, os documentos que venceram, teremos que enviar tudo de novo? Em princípio, sim, né? André, normalmente eles contam da data do pedido, tá? Vamos ver como é que isso vai depender se eles vão ser, né? Não é racionais, é meio que vai pensar, imagina, tem que todo mundo mandar a documentação toda de novo. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso. Mas provavelmente as certidões, sim. Não sei. Sim, certidões, sim. O registro criminal. Também, porque são realidades que podem ter alterado, André. Claro. Acho que isso é muito. E só quando abrir, André, de volta. Porque, na verdade, a gente sempre conta da data que você apresentou o pedido, certo? Então, ali aquilo interrompe um pouco, interrompe o prazo de vencimento quando você dá a entrada num pedido. Senão, imagina, se a conservatória demora 2 anos para analisar uma nacionalidade, a gente ia ter que ficar sempre renovando a certidão. É culpa deles. Então, eu não sei como é que eles vão lidar com essa situação quando abrir. Eu acho que eles vão usar um pouco do bom senso, sabe, André? Dependendo da situação, não vão falar para entregarem toda a documentação. Posso estar errada, eu estou fazendo isso aqui, é uma suposição mesmo. Mas o registro criminal, assim, é normal. O registro criminal... eu acho que pode ser que seja a única coisa que eles realmente peçam atualizado. Claro. A Roberta, está valendo nesse momento. Atenção, você está vendo esse vídeo nesse momento, tá? Que dia hoje, dia 2 de março de 2021. Está valendo Airbnb? Se não, quais as opções? Hoje não está valendo nada, na verdade, porque está tudo suspenso. Sim. Não, eu sei. Quando voltar... Por enquanto estava, antes de agora de acabar, a gente conseguiu alguns com o Airbnb. Pelo menos 15 dias é a melhor opção, tá? Eles falam de 7 dias, mas é o que eu estou te falando. Jogando pela segurança, vamos botar 15 dias, pelo menos. E qual é o resto da pergunta? Eu não consigo ver. Não, aqui ela fala o seguinte: considera inviável alugar ou comprar uma casa sem ver pessoalmente, ou seja, antes de chegar. Roberto, eu entendo a tua posição, eu entendo o que você fala, tudo bem, mas pensa o seguinte: quanto mais garantias você der ao governo português que você está aqui, que você está com o dinheiro na conta, que você alugou um apartamento, que você realmente pode pagar o apartamento, blá, 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 maior a tua chance de conseguir isso. Ponto. Tá? E outra, assim como você acha inviável alugar uma coisa à distância, que eu entendo, o governo português pode achar inviável ter aqui uma pessoa que não demonstra condições para estar aqui, entendeu? Então, temos que ser sinceros nessa questão, tá? Então, você não alugar o imóvel ou não comprar também pode ser uma situação que não ajude você na hora de pedir o visto. André, por falar em comprar... Todos os dias compra agora tudo online, André, porque é fácil para a pessoa que compra aí do Brasil ver a localização, ver o ambiente, através do Google, dá para ter uma ideia perfeitamente legal. Com pessoas de confiança. Do Zoom, eu faço com meus clientes, faço Zoom, mostro tudo, mostro apartamento, André, mostro documento. Eu faço escrituras. Tudo procuração. André, se você for ali na minha secretária, eu tenho uma série de chaves de clientes que ainda não chegaram e que compraram à distância. Claro. Porque viram pelo Zoom, acompanharam tudo, André. Era um bom negócio, valia a pena. Era um bom negócio. Conseguem ver
porque muitas vezes também no Brasil tem advogados que também analisam a documentação e está tudo certo. Hoje em dia tem-se vendido muito online. Eu própria tinha dúvida se eu comprava uma casa do outro lado do mundo através desse método, mas hoje em dia não é o ser possível documentalmente, claro que é possível, mas com segurança e vendo bem o local e vendo o ambiente e vendo as pessoas, também é possível. Eu acredito. Claro, claro, claro. E é óbvio que você tem que se garantir que a pessoa que está vendendo, o interessante é Claro. você ter alguém que faz a intermediação entre você, comprador, e o vendedor, que é para que quando a pessoa for fazer o zoom, tá alguém da sua parte Claro, verificando se André. está tudo mostrado. No meu caso, como eu sou eu que faço o zoom com meus clientes, eu represento o cliente comprador, então eu tenho todo o interesse de falar assim, ó, atenção, Joãozinho, porque nessa parede tem uma infiltração. Eu faço muito isso, ó, tá ali uma infiltração. Porque, para mim, como vendedor de imóveis também, se ele comprar o imóvel A ou o B, para mim é indiferente. Ele vai comprar um ou outro, com certeza. Então eu vou sempre dizendo, olha, o A tem infiltração, o B não tem. O B tem garagem, o A não tem, entendeu? Para mim, Eu acho que é um trabalho de muita responsabilidade comprar um apartamento para outra pessoa no outro lado do mundo. Lembrando que somos nós que guardamos a chave, eu não faço essa parte do imóvel. Eu tutelo a aquisição e garanto que a aquisição é feita com legalidade e que todos os documentos correspondem àquele imóvel e que está tudo bem perante as entidades administrativas. Esse é o meu trabalho e comprar através de procuração. Mas é claro que a pessoa tem que encontrar alguém de confiança, porque quando chega a Portugal vai pedir responsabilidades também se o imóvel não é aquilo que a pessoa esperava. Portanto, nunca me aconteceu uma pessoa chegar a Portugal, eu entregar uma chave e não ser o que a pessoa esperava. Nunca me aconteceu. Eu sei que é um risco, mas hoje em dia há muitas formas de tornar... Não é a compra e venda segura, porque Portugal, inclusive, faz empréstimos financeiros para o estrangeiro adquirir. Portanto, se até o banco português empresta dinheiro a um estrangeiro que vem, é porque também quer, e o banco, quando empresta, garante que o imóvel vale. claro. Porque a garantia do banco é ter uma hipoteca sobre o imóvel caso a pessoa não cumpra. Portanto, o próprio banco vai avaliar o imóvel, vai ter em conta a localização, o tipo de construção, as características do imóvel para poder financiar. Portanto, esse facto mostra também que todo o processo é feito com segurança. Até o próprio banco atua aqui como um intermediário que garante que as duas partes estão equilibradas e que todo o processo é legal. André, percebe? Claro. Porque o banco nunca ia fazer um financiamento que não tivesse uma garantia sólida. Claro. Percebe? Portanto, isto é mais uma garantia para quem compra. Claro, eles fazem a avaliação do imóvel e nunca vão dar dinheiro para o imóvel que não vale. Não, nunca. Nenhum banco quer fazer isso. Muito bem. Última pergunta, depois avançamos para o visto D2. Aqui, ó. Essa pergunta já foi respondida, mas temos que considerar que a live começou há algum tempo e alguém pode não ter ouvido. Qual é o depósito bancário em dinheiro que tem que ter em Portugal para garantir o visto D7? Isso é bom porque vai servir para o próximo visto também. Então a pessoa já vai estar ciente. Serve para o D2 e para todos os outros. O depósito que tem que estar aqui é o seguinte: se for um requerente só, são 12 vezes o salário mínimo português. Que está, eu sempre pergunto para nós. 665. Isso aí, 12 vezes esse valor. Se ele tiver ele mais uma esposa, é esse valor mais 50%, tá? E para cada filho menor, esse valor mais 30%. É fazer as contas ao agregado familiar. Sendo que, André, é o que está dizendo. Tem gente que fala, mas não tem mais exigência, tá bom? Então, assim, isso a gente tem que conversar mesmo com a pessoa que for querer o visto, para ver se vale a pena arriscar ou não fazer esse depósito, tá, André? Se a pessoa tiver, é sempre bom fazer. Primeiro que não perde esse dinheiro, André. Não perde. Segundo que a pessoa vem para cá morar, imagina. Ela vai usar depois esse dinheiro com outras coisas e vai ser um investimento que ela quiser, né? Assim que chegar e trocar o visto pela residência,
pode levantar o dinheiro, pode usar até para fazer um arrendamento do imóvel. De qualquer coisa que a pessoa queira. Então, mas sim, a gente sempre fala que a pessoa, se ela tiver condições para fazer o depósito. Boa. É mais certo, sabe, André? É mais certo de conseguir o visto. Tá, vamos falar a última pergunta da Sandra, é uma pergunta interessante, mas boa noite, estou com visto D7, AR marcado e estou com apartamento arrendado, conta de água e luz, tudo certinho. Como faço para chegar em Portugal agora? Tá um pouco difícil mesmo. Sim, Sandra, André, só de barco agora, você vai ter direto, quando tinha... Agora, por exemplo, agora eu sei que tem gente que vem pela França, que eu acho que é o único voo que agora está sendo possível. Mas isso é quem tem já a residência e quem já é português. Ela, pelo que eu entendi, ela está com a AR marcado para o dia 16 de abril. Se ela viesse direto para Portugal, fosse direto na imigração aqui, que é o CEF, ela explicaria isso e não teria problemas. Agora, imagina ter que explicar lá na França que ela está com agendamento para o AR em Portugal. Pode ser um pouco arriscado, não é? Então, por enquanto, está um pouco difícil mesmo. Acha que vale a pena ela mandar um e-mail para o CEF e colocando essa questão? Se ela chegando em Portugal, ela teria problema de entrar? Eu tentaria fazer isso. O problema é que a imigração vai ser na França. Na França. Não, em Portugal. Não tem voo. Não tem voo, é isso, não tem voo. Pois não tem voo. Esquece. Esse é o nosso problema agora, a gente está com um monte de cliente assim, André. Pois na França eu não arriscaria, porque eles podem não entender e barrar. Sim, tem razão. Se fosse direto o voo para Portugal, sim. A gente estaria até no aeroporto esperando se precisasse, porque não tem por que barrarem a entrada dela. Mas tem razão. Como não é por Portugal, eu acho um pouco arriscado. Sim, tem razão. Muito bem, pessoal. Eu penso que D7 por enquanto é isso. Atenção, você chegou agora nesse vídeo. Espera acabar a live, vai para o canal, volta a ver o vídeo todo. Está bem interessante sobre o visto D7. E agora vamos dar uma pincelada aí sobre o visto D2.